Amanhã com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical e por fim chegamos ao término desta tão importante revista. Você que já tem a sua, e o Verbo se fez carne. Chegamos hoje na última aula, a lição de número 13, 29 de junho de 2025. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, quero louvar a Deus também pela tua vida, querido irmão, querido aluno, querido simpatizante, aqueles irmãos que gostam da nossa escola bíblica, que todas as aulas participam aqui conosco e está ativamente aprendendo um pouco mais da boa palavra de Deus. Antes de entrarmos nesta última aula, nesta tão importante, tão gloriosa aula, eu quero te convidar para nós orarmos ao Senhor nosso Deus, suplicarmos ao seu Santo Espírito que nos dê da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia para conosco e para que a nossa mente seja expandida, o nosso entendimento, para nós absorvermos a boa palavra de Deus ao nosso coração. Ore juntamente comigo, Senhor Deus, em nome do teu santo Filho, Jesus Cristo, eu quero te dar graças nesta oportunidade, louvar também o teu nome pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Ó Deus, como é bom nós estarmos nesta escola bíblica, aprendendo um pouco mais, sendo uma vez mais edificados. E nesta manhã eu rogo a tua bênção sobre a vida deste irmão, sobre a vida deste querido aluno da nossa escola bíblica, que estará conosco aqui, participando dessa aula, assistindo também pelo canal. Abençoe e que a tua bênção esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, meu querido aluno da nossa escola bíblica, seja muito bem-vindo. Tenha na sua mão, tenha fácil acesso à sua Bíblia, a sua revista também, um bloco de notas, um marca-texto, para que você possa estar acompanhando, tomando nota e também fazendo os seus apontamentos. Muito bem, chegamos, portanto, à última aula, a lição de número 13, e como nós aprendemos? Aprendemos bastante, e o Verbo se fez carne, todas estas aulas dentro do Evangelho de João, o apóstolo João, como ele apresentou, o Verbo se tornou carne, o novo nascimento, a verdade de Cristo, a verdadeira adoração, e aí nós seguimos em tantas aulas abençoadas, aulas que apresentaram edificação e também aos nossos corações a sua palavra foi assimilada. Meu querido irmão, muito bem, venha comigo ao texto desta aula. O tema é renovação da esperança. A renovação da esperança. O texto áureo você pode acompanhar juntamente comigo, já está na tua tela, você pode ler conosco. O texto áureo diz assim: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 26. Essa verdade prática, esse texto áureo, ele é um texto áureo que nós vamos comentar bastante nesta aula de hoje. A verdade prática também está na tua tela, você pode acompanhar juntamente conosco. A ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Então, a ressurreição de Cristo, ela nos apresenta o ponto máximo, é o ápice, é a nossa esperança. A nossa esperança, ela está inserida justamente na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, você pode acompanhar também comigo a leitura
leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo de número 20, e temos aqui vários versículos selecionados para a nossa leitura nesta importante aula. Venha comigo então, João capítulo 20, a partir do versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio dele, disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros apóstolos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o confiarei, e terei crédito. Versículo de número 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e aproximou-se e apresentou-se no meio, e disse-lhe: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Verso 30, Jesus, pois, operou também em presença dos seus seguidores e discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que acreditais, tenham crença, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida e vida eterna em seu nome. Muito bem, seja muito bem-vindo. Que é a palavra-chave da nossa aula, nesta última aula, é esperança. O que rege a nossa fé é a esperança de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, ele cumpriu o plano perfeito da salvação e ele ressuscitou. A nossa esperança está na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, que coisa boa. A nossa introdução, chegamos, portanto, à última aula desta importante revista. A palavra que a define é esperança, e a nossa esperança, ela está genuinamente viva, genuinamente ativa. A nossa esperança está na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança em Cristo, da nossa fé, da nossa crença. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo e também termos esta alegria, ao invés de tristeza, temos esta alegria, afastando o medo, acolhendo de uma forma gloriosa a mensagem destemida do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo, ele veio à terra, né? O próprio evangelista João retrata isso, e nós aprendemos, né, na aula de número 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo de João, capítulo 1, você pode acompanhar juntamente comigo, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 14, aqui está algo interessantíssimo, lá na aula de número 1, que diz assim: e o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Cristo, ele encarnou, veio à terra, tomando a forma de homem, e como diz o apóstolo Paulo, sendo achado na forma de homem, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Aprendemos que Jesus, vindo à terra, ele estabeleceu o plano perfeito da salvação, e ele cumpriu na íntegra, se entregando voluntariamente. É importante nós falarmos que Jesus não foi assassinado, Jesus não foi martirizado, Jesus não foi, ele não foi, ele voluntariamente se entregou, ele não foi conduzido pela força ou pelo domínio, ele se entregou voluntariamente para que a sua obra, o seu ministério fosse assim cumprido. Mas a nossa esperança, e é isso que nós vamos falar bastante na aula de hoje, dia 29 de junho, nós vamos comentar bastante sobre justamente esta esperança da igreja, a esperança daqueles que servem ao Senhor Jesus. Entra comigo no tópico de número 1, a aparição de Jesus Cristo. Então, dentro destes tópicos, o primeiro é a aparição de Jesus Cristo. Muito bem, o subtópico de número 1, ele tem por título, paz seja convosco. Interessante que esta saudação, ela era amplamente aplicada, ela era uma saudação que Cristo aplicava quando saudava os seus seguidores. Na segunda vez que Cristo se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto as mulheres, o ambiente era diferente. Qual ambiente que nós estamos falando agora? Estamos falando em um ambiente onde o sepulcro estava vazio, os discípulos estavam receosos, porque o Messias havia sido crucificado. Havia em torno de Jerusalém a crença e os comentários de que o mestre deles morreu, o mestre deles foi crucificado, logo a crença deles também vai acabar, a crença deles também vai deixar de existir. Mas isto não ocorre. Então o cenário que nós estamos inseridos é que o sepulcro continuava vazio, os discípulos permaneciam receosos, permaneciam escondidos dos olhares daqueles que estavam do lado de fora, do público, o povo judeu. Eles estavam dentro de uma casa, com portas fechadas, com janelas fechadas, como nós podemos ver e já lemos também no Evangelho de João, capítulo de número 20, no versículo de número 19. Eles estavam em um cenário que nós podemos fazer alguns apontamentos. Podemos ver que as portas estavam fechadas, as janelas estavam fechadas, ou seja, ambiente trancado. Eles estão dentro de um ambiente completamente restrito, fechado para que os judeus não tivessem acesso, trancados com medo. Eu quero frisar aqui a palavra medo. Olha que interessante, diz a Bíblia, né? Diz a Bíblia, capítulo 20, versículo de número 19. O primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus. Eu queria falar algo interessante sobre esta palavra aqui, apresentada como medo. Medo do quê?
Do que eles apresentavam medo? Em primeiro lugar, medo do inesperado, medo do futuro. O que vinha pela frente, eles não sabiam, portanto, eles estavam com medo. Então, você que está com o seu bloco de notas, o seu bloco de anotações, tome nota aí. Medo do quê? Em primeiro lugar, medo do inesperado. Eles não sabiam o que os aguardavam, eles não sabiam o que iria acontecer, eles não sabiam do futuro. Então tinham medo do que vinha pela frente. Segundo, tinham medo do quê? Tinham medo porque naquele momento, naquela circunstância, eles não tinham esperança. A perspectiva dos apóstolos naquele momento era neutra. Eles estavam sem esperança, estavam com o projeto deles praticamente bloqueado, porque Jesus havia partido. E o terceiro, porque estavam com medo, porque não tinham ainda a presença do Espírito Santo. Então, você que está tomando nota, tome comigo. O primeiro medo, medo do futuro. Segundo medo, medo porque não tinham esperança, não tinham perspectiva. E em terceiro, não tinham medo porque porque não tinham o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Jesus entrou no meio daquele cenário, onde estão com medo, com porta trancada, receosos, e Jesus diz: paz seja convosco. Olha que saudação gloriosa, que saudação tão maravilhosa. Era uma habitação onde os discípulos estavam em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada, como foi quando as irmãs Maria chegaram naquele sepulcro. Era já tarde, na parte da tarde daquele dia, quando Maria Madalena então informa aos discípulos que tinha visto e tinha falado com o Senhor Jesus Cristo. Tinha visto e tinha falado, né? No entanto, eles demonstravam ceticismo, não deram crédito, não acreditaram quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Olha que coisa interessante. Naquela época, dentro da cultura, naqueles dias, a mulher, ela não tinha voz para afirmar alguma coisa. As mulheres, elas não tinham esta liberdade para afirmar algo em público. Ela, dentro da cultura da época, o seu comportamento era muito restrito. Mas Cristo, na sua glória, ele então se apresenta, se revela vivo, ele se revela ressurreto, ressuscitado, justamente a uma mulher, a Maria Madalena. E dá a Maria Madalena, uma mulher, aonde a cultura da época não dava voz às mulheres, Jesus dá voz a Maria Madalena. E o testemunho que Maria Madalena apresenta é um testemunho de que Cristo, que na sexta-feira foi crucificado, no domingo de manhã já está vivo e ressurreto e caminhando aonde eles se encontravam. Então, os discípulos naquele momento, eles foram céticos, eles tiveram uma incredulidade ao que Maria estava então falando. Mas interessante que você pode acompanhar comigo, de fato, eles tinham fugido quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João, que estavam de longe, conforme João, capítulo 19, no versículo de número 27, eu quero te convidar para que você leia juntamente comigo. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ou seja,
Pedro e João estavam afastados, distanciados um pouquinho da onde a crucificação estava acontecendo. Olha que importante o que nós vamos ler agora. Você que está com a sua caneta, marca texto, grife aí comigo. Dias depois, após eles terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas, no mesmo local, quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetindo por 3 vezes a expressão: paz seja convosco. Você que está com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo que Jesus apresenta-se a eles, né? Jesus se apresenta a eles, Jesus então os saúda, Jesus conversa com eles. Jesus, no verso de número 22, diz a Bíblia: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Jesus, naquele momento, esses apóstolos, eles precisam se deslocar até Jerusalém, porque o Espírito de Deus desceria na festa em Jerusalém. Então, eles deveriam se deslocar, mas estão trancados, com medo, porta fechada, e Jesus então assopra sobre eles como se fosse uma aspersão de poder. Naquele momento, partículas de poder, somente algo para forçá-los, para encorajá-los a se deslocarem até Jerusalém. Olha comigo, você pode acompanhar, no versículo de número 26, diz assim o texto bíblico: e 8 dias depois, ou seja, o primeiro encontro, Jesus os saúda, paz seja convosco. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro da casa, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando a porta fechada, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Ou seja, 8 dias depois, eles ainda continuavam com medo. Muito bem. Quero te convidar para você adentrar comigo o subtópico de número 2, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Jesus apareceu não somente a Maria, Jesus apareceu 10 vezes, e eu quero te convidar para nós avaliarmos estas 10 aparições do nosso Senhor e Salvador. Olha só, diz assim a nossa revista: entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, desde o domingo de manhã que Cristo apareceu a Maria e às irmãs Maria, até a sua ascensão, este intervalo de 40 dias, Jesus apareceu aos discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Vamos acompanhar? A primeira ocasião, Jesus apareceu a Maria junto ao túmulo vazio. Então, quando Cristo apareceu, as irmãs Maria foram até o túmulo para que o corpo de Cristo fosse passado especiarias, fazendo aquele ritual fúnebre. Como a morte de Cristo foi sexta-feira, às 3 horas da tarde, o tempo ou intervalo até o pôr do sol, às 6 horas para nós, eles deveriam cumprir um ritual, uma cerimônia fúnebre que é fundamental para o povo judaico. Porém, devido ao curto tempo e ao sepultamento que deveria acontecer até o pôr do sol, até às 6 da tarde, as irmãs Maria foram finalizar no domingo pela manhã. E chegando no túmulo ao domingo pela manhã, ele já estava ressuscitado e apareceu a Maria Madalena junto ao túmulo. A segunda aparição de Cristo foi
foi quando seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Então Jesus também apareceu a estas mulheres. Terceiro, a terceira vez foi a Pedro. Lucas capítulo 24, versículo de número 34, nós vamos encontrar a aparição de Cristo ao seu apóstolo Pedro, Simão Pedro, aquele que outrora negou a Cristo, falando que não o conhecia, mas agora foi alcançado, renovado e amplamente tocado e recebendo uma restauração. A quarta aparição de Cristo, e ainda aos discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer, Jesus também se revelou aos dois. Interessante que quando Jesus apresenta no quarto aparecimento, ele aparece a dois dos seus servos, a dois discípulos no caminho de Emaús, e então revela-se a eles, e eles dizem assim: não ardia em nosso coração enquanto ele falava? Então Jesus apareceu, o coração deles arde, e quando Cristo parte o pão, Jesus subitamente desaparece na frente deles, e eles entendem que era o Senhor Jesus Cristo. Quinto lugar, Cristo também apareceu aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. O texto que nós lemos também na nossa verdade prática, a nossa leitura bíblica em classe, que Cristo apareceu aos seus discípulos trancados com medo. Jesus apareceu a eles em quinto lugar. Em sexto lugar, Jesus apareceu a Tomé, apareceu na casa aonde Tomé agora se encontrava. A sétima aparição, Jesus apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, quando naquele momento estavam 7 deles pescando, e Jesus então pergunta se eles tinham conseguido peixe, e eles disseram que não. Jesus diz: joga a rede para o lado direito, e ao jogar a rede para o lado direito, eles conseguiram capturar na sua rede 153 peixes grandes, comprovando então que Cristo ressuscitado estava com eles ali. Oitavo lugar, depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores em Betânia. Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20, nós vamos encontrar esta aparição. Em Betânia, Jesus aparece a 500 dos seus discípulos. Nono lugar, Jesus apareceu a Tiago, seu meio-irmão. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. A 10ª aparição de Cristo, por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. E então, todas estas aparições confirmam o fato da ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição do Messias. Realmente Cristo ressuscitou, e isto, as suas aparições, as 10 aparições de Cristo registrados pela Bíblia, eu creio em particular, que Cristo tenha apresentado-se em mais ocasiões para mais pessoas também, porém, registrado na Bíblia, nós temos 10 aparições. Terceiro tópico importantíssimo, as preciosas lições que nós aprendemos aqui, e nós aprendemos alguma. A primeira lição, qual que é? A primeira, a número 1, é que a redenção, a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Então, a primeira lição que nós aprendemos com a ressurreição de Cristo é que ela é o ponto culminante, a máxima
da nossa fé cristã. Qual que é ela? É a ressurreição de Cristo. Eu gosto muito de um texto, quero te convidar para você ler juntamente comigo. Está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Eu gosto muito desta passagem bíblica e eu te convido para você ler juntamente comigo. Olha só, Mateus capítulo 28, a partir do versículo de número 1, olha só o que diz o texto bíblico, e vem justamente culminando, corroborando com esta afirmação que é o ponto máximo, o ápice da nossa fé cristã. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Versículo 3, e o seu aspecto, olha que coisa linda, era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Versículo 4, e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Mateus 28, 5, e o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então a nossa esperança e o que nós podemos extrair em primeiro lugar, que é o ponto culminante da nossa fé. O sepulcro está vazio, ele não está lá, os restos mortais não está lá, ele vive, e esta é o ponto máximo da nossa fé cristã. Segundo ponto, a segunda importante lição que a ressurreição nos mostra é que é inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. E nós acabamos de ler esta afirmativa do anjo que diz para as irmãs Maria: Ele não está aqui, mas Ele já ressuscitou, Ele está vivo. Graças a Deus, e Ele vive. Pelos séculos dos séculos, Ele vive. A manjedoura está vazia, a sepultura está vazia, o túmulo vazio está, mas Jesus no trono, Ele coordena todas as coisas. O nosso Cristo está vivo e a nossa esperança é justamente essa. A terceira importante, o ponto seguinte, a terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia nós seremos como o nosso Senhor Jesus. Ou seja, a terceira oportunidade e a lição que nós aprendemos é que, como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E a nossa esperança é que um dia nós seremos como o nosso Senhor Jesus Cristo. Que tópico maravilhoso! Que tópico esplendoroso para o nosso conhecimento. Eu te convido para você vir juntamente comigo para o segundo tópico, que tem por título a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Que coisa boa! A crucificação, a ressurreição nos deu esperança. Subtópico de número 1, o medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, com a morte, o sepultamento de Cristo, olha o que veio: o medo, a frustração, por consequente, a desesperança surgiram
no coração dos seus discípulos. A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús, ele ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Cristo. Eles estavam frustrados, estavam cabisbaixo, desesperançosos, e isto ilustra perfeitamente como que os discípulos se encontravam nesta mesma situação. Então, Entanto, Jesus se revela a eles, e os seus rostos transformam, eles são imediatamente transformados. Assim, a esperança substituiu o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança, ou seja, aonde havia abatimento, agora há alegria. A tristeza deu lugar à alegria. Este é o subtópico do número 2. A tristeza deu lugar à alegria. Olha só que coisa importante. Aonde havia cabeça baixa, abatimento, triste, pensando, acabou, o nosso Cristo foi sepultado, ele morreu, acabou a crença, o cristianismo acabou. Mas, para a surpresa deles, aonde havia abatimento, deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos, lhe trouxe a paz. Os discípulos se alegraram ao vê-lo. Olha comigo, está em João capítulo 20, versículo 20, e dizendo isso, mostrou-se as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Que coisa boa, no meio de tanto aquele momento tão tenso, tão tumultuado, tão desesperançado, de repente surgiu o Mestre ressuscitado, os cumprimentando, e isto gerou alegria. Que coisa boa, a alegria de ver o Cristo ressurreto. Terceiro subtópico, esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. A alegria e a esperança. Que coisa gloriosa. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. Observe que a esperança e a alegria, ela foi amplamente apresentada até mesmo pelo apóstolo Paulo, até mesmo dentro da virtude, junto com a fé e junto com o amor aparece a esperança. E a nossa esperança, ela está genuinamente viva. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam juntas na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, essas duas virtudes devem ser evidentes na nossa vida com Ele. Que coisa boa, né? Nós temos esta esperança. A nossa esperança é justamente essa. Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou. Se assim aconteceu com Ele, venceu a morte, ressuscitou e novamente entrou nos céus, assim a sua igreja, assim os seus seguidores desfrutarão também deste mesmo acontecimento. Nós vencemos a morte, nós seremos ressuscitados juntamente com Ele e o encontraremos nos ares, a estar para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro tópico diz assim: aparição de Jesus, convicção fortalecida. O primeiro subtópico, as dúvidas dissipadas. Olha só, tudo que era de dúvida, tudo que havia de será que? Como assim? Tudo que era de dúvida, será que Ele vive? Como nós cumpriremos a obra que Ele deixou para nós? Então,
todas estas dúvidas, todas estas interrogativas que haviam no coração dos discípulos, ela foi dissipada. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Cristo. Olha só, durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. Nós lemos, é quando Tomé diz: eu só creio. Você pode acompanhar comigo? João capítulo 20, versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Tomé, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, não puser a mão no seu lado, eu não vou crer, de forma nenhuma o crerei. Então, esta incredulidade, estas interrogativas na mente de Tomé também pairava sobre os demais discípulos. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. Que coisa boa! O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida entre os seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Observem que a presença de Cristo tirou toda dúvida. Eu quero abrir um leque aqui, abrir aspas, para relatar algo que muitas pessoas têm dúvida sobre Cristo, a fé, sobre a vida nova em Cristo, o arrebatamento. Quantas pessoas têm dúvida, quantas pessoas não têm a crença, não têm a fé depositada no Filho de Deus e não creem em todos esses acontecimentos. Muitos não creem em Cristo, mas deixa eu te falar algo aqui: a presença de Jesus, a presença de Cristo pelo seu Espírito nas nossas vidas, pode também na tua vida tirar todas as dúvidas. Abra teu coração e diga para o Senhor: Senhor Jesus, eu preciso da tua presença na minha vida, porque a presença de Cristo, pelo seu Espírito, vai tirar todas as dúvidas que pairam na tua mente, no teu coração, e vai prontamente dissipar, vai prontamente eliminar todas essas dúvidas que possam ter pairado. Segundo o subtópico, fortalecimento na fé. Já estamos caminhando para o término da nossa aula de número 13 nesta manhã. Fortalecimento da fé. Anteriormente cético, com dúvidas, Tomé agora anuncia e faz uma grande declaração. Ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. Ele afirma: Senhor, dono da minha vida, o Senhor exerce domínio sobre mim. Senhor meu, Deus meu, aquele em quem a minha fé está inserida, depositada. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que antes agnósticos ou céticos, agora, diferentemente, afirmam com certeza, com firmeza, com clareza, a sua crença em Jesus Cristo, como o Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Então, esta fé foi fortalecida. A nossa fé, ela é fortalecida mediante ao nosso Cristo ressuscitado, e nós afirmamos como Tomé: o Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o Deus da minha vida. Muito bem, fechando a nossa aula de hoje, já estamos caminhando para a conclusão. O terceiro subtópico: fortalecimento da esperança.
Além de apresentar, além de dar alegria e plena convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Olha só, além de Cristo nos dar alegria, além de Cristo nos dar esperança através da sua ressurreição, nós temos também algo importantíssimo. O que é? A promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e nós receberemos um corpo glorificado. Olha que coisa boa! E isto baseia-se na ressurreição e glorificação do nosso Senhor Jesus. Então, como eu já disse há poucos instantes, Cristo ressuscitou, Cristo foi recebido ao céu. De mesma forma, nós temos esta esperança fortalecida de que nós também receberemos a ressurreição, nós iremos fazer parte do arrebatamento, ou seja, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, e encontraremos com o Senhor. Esta doutrina, ela é essencial para o apóstolo Paulo. Assim, Paulo ensinava e defendia essa verdade ao longo do seu ministério. Podemos ver em várias passagens bíblicas relatadas pelo apóstolo Paulo, e há várias menções, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 14, Paulo afirma esta expressão, que nós, os que morremos em Cristo, ressuscitaremos juntamente com Ele. A primeira carta de Paulo aos irmãos da Tessalônica, capítulo 4, versículo 14, ele também fala sobre a esperança dos mortos que receberiam a ressurreição. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Coisa maravilhosa, que aula maravilhosa! Você pode estar relendo, aprofundando, revisitando cada um destes versículos maravilhosos que nós lemos, né, que nós apresentamos aqui nesta passagem bíblica gloriosa aí para os nossos corações. A conclusão, durante esta revista, este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Cristo. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo e, por consequente, a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes, tenhais nele a vida eterna em seu nome. Então, Jesus, ele é o Senhor, a fonte da nossa esperança, a fonte da nossa salvação. Que aula gloriosa! Para nós fecharmos a aula de hoje, eu quero ler aos irmãos a carta de Paulo aos irmãos da Tessalônica, capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Olha que importante fechamento, e aqui eu fecho esta aula de número 13 nesta manhã. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Jesus voltará, o nosso Cristo retornará, ressuscitando os mortos, arrebatando a sua igreja. E esta esperança, palavra-chave de hoje, é que Ele vive, e como Ele vive, nós também viveremos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade concedida, pela nossa coordenação, através do nosso irmão Osiel Marzola. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Sisaque Valadares, que nos confia esta tão importante oportunidade de lecionar a nossa escola bíblica. Para mim é uma alegria muito grande, é uma oportunidade gloriosa que temos de lecionar a nossa escola bíblica, e isto já há bons anos, e é algo glorioso para o nosso coração. Quero fazer uma oração juntamente contigo, você que está do outro lado assistindo, participando desta videoaula, dessa escola bíblica tão maravilhosa para a nossa vida. Como fomos edificados, que bênção! Agradeço a Deus por tua vida também. Ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, quero te dar graças, agradecendo ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia. Ó Senhor, te damos graça. Chegamos ao término desta importante revista, um trimestre maravilhoso, onde nós aprendemos sobre Cristo. O Verbo se fez carne através da ótica do evangelista João, pela perspectiva de João. Ó Deus, que bom, fomos edificados, a tua igreja edificada, amplamente aprendemos, recebemos e fomos transformados pelo poder da tua palavra. Abençoe a cada irmão, a este ouvinte, abençoe, que a tua bênção repouse sobre a tua igreja. Oro pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sisaque Valadares. Oro também pela vida do nosso coordenador Osiel Marzola, e por todos os professores que passaram por aqui lecionando e também apresentando a tua palavra. Fica conosco e dá-nos a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido aluno, Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Como Cristo disse, paz seja convosco.